Sejam todos bem-vindos. Vamos começar hoje Direitos Humanos. A lei já está na tela. É a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Hoje, quem está aqui é o Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Vamos começar aí. Quem também encontra aqui é o Carlos. Bom dia, pessoal. Vamos começar aí. Quem está seguindo aqui o canal, quem está estudando com a gente, já deixa um like. Quem não está, assiste, vê se gosta. Se gostar, no final de tudo, deixa um like e compartilha. Isso vai ajudar o maior número de concurseiros a estar estudando junto com a gente. O estudo é direcionado, por enquanto, com base no edital do ENAM. Então, vocês vão sentir falta de algumas matérias, que é direito ambiental, aprofundado, não vai ter CDC, vai ser mais a parte da Constituição, mas aqui já dá ajuda a gente ler o que é o mais difícil, né? Que é a letra de lei. A letra de lei, às vezes, é muito maçante, é bem complicado a gente conseguir aquele início, aquela afinidade com a lei. E lendo em conjunto, essa afinidade vem mais fácil. Então, quando a gente estiver lendo, tiver pergunta, qualquer coisa, faz mentalmente, pausa o vídeo ou responde mentalmente para a gente tentar forçar o raciocínio jurídico. Vamos começar. A parte 1, artigo 1. Nessa convenção, a expressão discriminação racial significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tem por objeto ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício no mesmo plano, em igualdade de condição, de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio de vida pública. Vê que aqui está um conceito amplo. Ele fala qualquer exclusão, restrição de preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou ética. Aqui não tem sexualidade nessa lei. Vamos ficar atento a isso, porque uma pegadinha pode colocar sexual. Não, aqui nessa convenção não tem. Raça, cor, descendência, origem nacional ou ética. Parágrafo 2º. Essa convenção não se aplicará às distinções, exclusões, restrições e preferências feitas por um Estado parte nesta convenção entre cidadãos e não cidadãos. 3. Nada nessa convenção pode ser interpretado como afetando as disposições legais dos Estados partes relativas à nacionalidade, cidadania e naturalização, desde que tais disposições não discriminem qualquer outra nacionalidade particular. Então, não pode nada ser interpretado como afetando as disposições legais do Estado parte. 4. Não serão consideradas discriminação racial, não é discriminação racial, as medidas especiais tomadas, com o único objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais, ou étnicos, ou individuais que necessitam da proteção que possam ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos iguais gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contando que tais medidas não conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido alcançados seus objetivos. Aqui é o que dá direito à cota racial. E aqui é também o que fala que elas não podem ser permanentes, né? Elas têm um prazo de validade. Se elas forem permanentes, ela não pode existir, seria uma discriminação. Então, e não prossigam após terem sido alcançados seus objetivos. Todas elas nascem com prazo de validade. Vamos ver como que caiu? DPE Sergipe, 2012. De acordo com as disposições da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, considera-se discriminatória a medida especial que, destinada a assegurar a proteção de grupos raciais, institui qualquer espécie de segregação jurídica permanente. Daí tem uma atenção, em outras palavras, as ações afirmativas são medidas de caráter provisórios.
elas são criadas com o objetivo de tornarem obsoleta no futuro. Assim, quando a igualdade de oportunidade for finalmente alcançada, as medidas de ação afirmativa devem ser extintas. Artigo 2. 1. Os Estados-partes coordenam a discriminação racial e comprometem-se a adotar, por todos os meios apropriados e sem tardar, uma política de eliminação de discriminação racial em toda sua forma de promoção de atendimento entre todas as raças. E, para esse fim, cada Estado-parte compromete-se a efetuar nenhum ato ou prática de discriminação racial contra pessoas, grupos de pessoas ou instituições, e fazem com que todas as autoridades públicas nacionais ou locais se conformem com essa obrigação. B. Cada Estado-parte compromete-se a não encorajar, defender ou apoiar a discriminação racial praticada por uma pessoa ou uma organização qualquer. Daí caiu no DPE-MS 2022 da FGV. O discurso de ódio, hate speech, racial, é a manifestação de ideia que incitam a intolerância e a discriminação racial contra determinado grupo, extrapolando ilegalmente a liberdade de expressão com violação da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Tal convenção prevê que os Estados-partes condenem a discriminação racial e comprometam-se a adotar, por todos os meios apropriados e sem tardar, uma política de eliminação da discriminação racial em todas as suas formas e de promoção de entendimento entre todas as raças. E, para esse fim, cada Estado-parte, foi dado como correta, compromete-se a não encorajar, defender ou apoiar a discriminação racial praticado por uma pessoa ou uma organização qualquer. C. Cada Estado-parte deverá tomar as medidas eficazes a fim de rever as políticas governamentais nacionais e locais e para modificar, abrogar ou anular qualquer disposição regulamentar que tenha como objetivo criar a discriminação ou perpetrá-la onde já existe. Então, o Estado-parte ele deverá, é imperativo, tomar as medidas eficazes a fim de rever as políticas governamentais nacionais e locais e modificar, abrogar ou anular qualquer disposição que tenha como objetivo criar a discriminação perpetrada onde já existe. D. Cada Estado-parte deverá, por todos os meios apropriados, inclusive, se as circunstâncias o exigirem, as medidas legislativas, proibir e, por fim, a discriminação racial praticada por pessoa, por grupo ou das organizações. E cada Estado-parte compromete a favorecer, quando for o caso, as organizações e movimento multirraciais e outros meios próprios e eliminar as barreiras entre raças e a desencorajar o que tende a fortalecer a divisão racial. 2. Os Estados-partes tomarão, se as circunstâncias o exigirem no campo social, econômico, cultural e outro, as medidas especiais e concretas para assegurar, como convier ao desenvolvimento, a proteção de certos grupos raciais ou de indivíduos pertencentes a estes grupos, com o objetivo de garantir-lhe, em condições de igualdade, o pleno exercício do direito dos homens e das liberdades fundamentais. Essas medidas não deverão, em caso algum, ter a finalidade de manter direitos, grupos raciais, depois de alcançados os objetivos em razão dos quais foram tomados. Marcelo, essa redação aí tá faltando um pedaço aí, viu? Tá com menos? Tá. Dá uma lida pra gente, então. A redação dessa parte segunda aí do 2 é assim: essas medidas não deverão, em caso algum, ter a finalidade de manter direitos desiguais ou distintos para os diversos grupos raciais, depois de alcançados os objetivos em razão dos quais foram tomadas. Daí continua. Os Estados-partes especialmente condenam a segregação facial e o apartheid e comprometem-se a proibir e a eliminar nos territórios sob sua jurisdição todas as práticas dessa natureza. Artigo 4º. Os Estados-partes condenam toda a propaganda e todas as organizações que se inspirem em ideias ou teorias baseadas na superioridade de uma raça ou de grupo de pessoas de uma certa cor ou de certa origem étnica, ou que pretendam justificar ou encorajar qualquer forma de ódio e de discriminação racial, e compromete-se
a adotar imediatamente medidas positivas destinadas a eliminar qualquer incitação a uma tal discriminação ou qualquer ato de discriminação com esse objetivo, tendo em vista os princípios formulados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e os direitos expressamente enunciados no artigo 5º da presente convenção, se eles comprometerem principalmente a declarar delitos puníveis por lei, qualquer difusão de ideia baseada na superioridade ou ódio raciais, qualquer incitamento à discriminação racial, assim como quaisquer atos de violência ou provocação a tais atos, dirigidos contra qualquer raça ou qualquer grupo de pessoas de outra cor ou de outra origem técnica, como também qualquer assistência prestada às atividades racistas, inclusive seu financiamento. Eu vou pedir atenção aqui um minuto, porque o STJ, a sexta turma, falou que não cabe o racismo reverso. E, na minha opinião, isso está confrontando com essa letra A. Eu estou falando aqui para fins de prova, eu não quero entrar no mérito, não quero saber quem está certo ou errado, é só para fins de prova. Então, presta atenção nessa lei, que ela não faz exclusão de qualquer grupo. Não existe para essa lei, na minha opinião, racismo reverso. Ela só fala em racismo. Então, tem que ficar muito atento. Se falar de acordo com o STJ, a gente pode falar que o racismo reverso não existe. Mas se colocar a letra da convenção, fica muito claro que não tem exclusão de nada. Pelo menos é o que eu estou entendendo. O que você acha, Paulo? Eu concordo bastante. Me parece que essa lei ela é bem abrangente. Ela não exclui se a raça é contra um ou contra outro, né? Se é contra judeu, se é contra árabe, ou se é contra negro, ou se é contra branco. Então, é todos. Tem que ser todos. É pegar o espírito da lei para tentar errar o menos possível, né? Para tentar acertar o maior número de questão. Então, eu vou ler de novo, porque eu achei que está bem abrangendo. Mas coloca no comentário se você acha a mesma coisa ou não. A declarar delito disponível por lei, qualquer difusão de ideia baseado na superioridade ou ódio racial, ou seja, não é superioridade só, ele inclui mais do que o nazismo, né? Que seria aquela ideia de superioridade racial, raça pura. É com superioridade ou ódio, qualquer tipo de ódio raciais, qualquer incitamento à discriminação racial, assim como quaisquer ato de violência ou provação a tais atos, dirigido contra qualquer raça ou qualquer grupo de pessoa de outra cor ou de outra origem técnica, como também qualquer assistência prestada às atividades racistas, inclusive seu financiamento. É bem abrangente. B. A declarar ilegais e a proibir as organizações, assim como as atividades de propaganda organizada e qualquer outro tipo de atividade de propaganda que incitar a discriminação racial e que encorajar e declarar delito punível por lei a participação nessas organizações ou nessas atividades. C. A não permitir à autoridade pública, nem às instituições públicas nacionais ou locais, ou incitamento ou encorajamento à discriminação racial. Artigo 5º. De conformidade com as obrigações fundamentais enunciadas no artigo 2, o Estado parte compromete-se a proibir e a eliminar a discriminação racial em todas as suas formas e garantir o direito de que cada uma a igualdade perante a lei, sem distinção de raça, de cor ou de origem nacional ou étnica, principalmente no gozo dos seguintes direitos. Ela exclui completamente a sexual. Aqui não fala de direito sexual. Tem que ficar esperto. Nessa convenção que fala sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, não tem o racismo contra homossexuais. Então tem que ver na prova. Se vem escrito que é com base nessa convenção, já tem que acender o alerta. Não tem racismo sexual ou social. A. Direito a um tratamento igual perante os tribunais ou em qualquer órgão que administre justiça. B. Direito à segurança da pessoa ou à proteção do Estado contra a violência ou lesão corporal cometida por funcionários de governo, quer por qualquer indivíduo, grupo ou instituição. C. Direitos políticos. Se assegura direitos políticos, principalmente direito de participar das eleições,
de votar e ser votado, conforme o sistema de sufrágio universal, igual direito de tomar parte no governo, assim como direito à direção de assuntos políticos em qualquer grau e o direito de acesso em igualdade de condições às funções públicas. Outros direitos civis, principalmente direito de circular livremente e de escolher residência dentro das fronteiras do Estado, direito de deixar qualquer país, inclusive o seu, e de voltar a seu país, direito de uma nacionalidade, direito de casar-se e escolher o cônjuge, direito de qualquer pessoa, tanto individualmente como em conjunto, à propriedade, direito de herdar, direito à liberdade de pensamento e consciência e de religião, direito à liberdade de opinião e de expressão, direito à liberdade de reunião e associação pacífica, direitos econômicos, sociais, culturais, principalmente direito ao trabalho, à livre escolha do seu trabalho, as condições equitativas e satisfatórias de trabalho, a proteção contra o desemprego, a um salário igual para um trabalho igual, a uma remuneração equitativa e satisfatória, direito de fundar sindicatos e a eles se filiar, direito à habitação, direito à saúde pública, tratamento médico, à previdência social e aos direitos sociais, direito à educação e à formação profissional, direito à igual participação das atividades culturais, direito de acesso a todos os lugares e serviços destinados ao uso público, tais como meio de transporte, hotéis, restaurantes, café, espetáculos e parques. Artigo 6º. As partes assegurarão a qualquer pessoa que estiver sob sua jurisdição, proteção e recursos efetivos perante os tribunais nacionais e outros órgãos do Estado competente contra quaisquer atos de discriminação racial que, contra viamente a presente convenção, violarem seus direitos individuais e suas liberdades fundamentais, assim como o direito de pedir a esses tribunais uma satisfação ou repartição justa e adequada por qualquer ato de que foi vítima em decorrência de tal discriminação. É qualquer pessoa. Isso significa que pode ser nacional ou estrangeiro, tem esses direitos. Não restringe a nada. Artigo 7º. O Estado parte compromete-se a tomar as medidas imediatas e eficazes, principalmente no campo de ensino, educação, de cultura e informação, para lutar contra o preconceito que leva à discriminação racial e para promover o entendimento, a tolerância e a amizade entre nações e grupos raciais e étnicos, assim como para propagar o objetivo e princípios da Carta da Nação Unida, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Declaração Universal das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial e da presente convenção. Artigo 8º. Será estabelecido um comitê para a eliminação de discriminação racial, doravante denominado comitê, composto por 18 peritos conhecidos para sua alta moralidade e conhecida imparcialidade, serão eleitos pelos Estados-membros dentro de seus nacionais e que atuarão a título individual, levando-se em conta uma repartição geográfica equitativa e a representação das formas diversas de civilização, assim como das principais sistemas jurídicos. 2. Os membros do comitê serão eleitos em escrutínios secretos de uma lista de candidato designado pelo Estado-parte. Cada Estado-parte poderá designar um candidato escolhido entre seus nacionais. 3. A primeira eleição será realizada 6 meses após a data de entrada em vigor da presente convenção. Isso é importante. A primeira eleição será realizada 6 meses após a data de entrada em vigor da presente convenção. 3 meses antes de cada eleição, o secretário-geral das Nações Unidas enviará uma carta aos Estados-partes para convidá-los a apresentar suas candidaturas no prazo de 2 meses. O secretário-geral elaborará uma lista por ordem alfabética de todos os candidatos assim nomeados com indicação do Estado-parte que o nomearam e comunicará aos Estados-parte. Os membros do comitê serão eleitos durante uma reunião dos Estados-partes convocado pelo secretário-geral das Nações Unidas. Nessa reunião,
em que o quórum será alcançado por 2/3, o quórum é alcançado por 2/3 dos Estados-partes, será eleito membros do comitê. Os candidatos que obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados-partes, presentes e votantes. 5. O comitê, não, os membros do comitê serão eleitos por um período de 4 anos. É igual ao nosso sistema aqui para cargo majoritário, exceto o Senado, é 4 anos. Entretanto, o mandato de 9 dos membros eleitos na primeira eleição expirará ao fim de 2 anos. Logo após a primeira eleição, os nomes desse novo membro serão escolhidos por sorteio pelo presidente do comitê. B. Para preencher as vagas fortuitas, os Estados-partes cujo perito deixou de exercer suas funções de membro do comitê nomeará outro perito dentro dos seus nacionais, sobre reserva de aprovação do comitê. Os Estados-partes serão responsáveis pelas despesas dos membros do comitê para o período em que esses desempenharem funções do comitê. Artigo 9º. Os Estados-partes comprometem-se a apresentar ao secretário-geral para exame do comitê um relatório sobre as medidas legislativas, judiciárias, administrativas ou outras que tomarem para tornarem efetivas a disposição da presente convenção. A. Dentro do prazo de 1 ano a partir da entrada em vigor da convenção, para cada Estado interessado no que lhe diz respeito e posteriormente cada 2 anos, e toda vez que o comitê o solicitar. O comitê poderá solicitar informação complementares ao Estado-parte. 2. O comitê submeterá anualmente à Assembleia um relatório sobre suas atividades e poderá fazer sugestões e recomendações de ordem geral baseada no exame dos relatórios e das informações recebidas dos Estados-partes. Levará essas sugestões e recomendações da ordem geral ao conhecimento da Assembleia Geral e, se as houver juntamente com a observação dos Estados-partes. Artigo 10. O comitê adotará seu regimento interno. O comitê elegerá sua mesa por um período de 2 anos. O secretário-geral das Nações Unidas foi necessário serviço de secretaria ao comitê. O comitê reunir-se-á normalmente na sede das Nações Unidas. Artigo 11º. Se um Estado-parte julgar que outro Estado igualmente parte não aplica as disposições da presente convenção, poderá chamar a atenção do comitê sobre a questão. O comitê tramitará, então, a comunicação ao Estado-parte interessado. Num prazo de 3 meses, o Estado destinatário submeterá ao comitê as explicações ou declarações por escrito, a fim de esclarecer a questão e indicar as medidas corretivas que, por acaso, tenham sido tomadas pelo referido Estado. Se, dentro de um prazo de 6 meses a partir da data do recebimento da comunicação original pelo Estado destinatário, a questão não foi resolvida, a contento pelos 2 Estados, por meio de negociações bilaterais ou por qualquer outro processo que estiver à sua disposição, tanto um como o outro terão o direito de submetê-lo novamente ao comitê, endereçando uma notificação ao comitê, assim como ao outro Estado interessado. 3. O comitê só poderá tomar conhecimento de uma questão, de acordo com o parágrafo 2 do presente artigo, após ter sido constatada que todos os recursos internos disponíveis foram interpostos ou resgatados, não de conformidade com o princípio de direito internacional geralmente reconhecidos. Esta regra não se aplicará se os procedimentos de recurso excederem prazos razoáveis. 4. Em qualquer questão que lhe for submetida, comitê poderá solicitar ao Estado-parte presente que lhe forneçam quaisquer informações complementares pertinentes. Quando o comitê examinar uma questão conforme o presente artigo, os Estados-partes interessadas terão o direito de nomear um representante que participará sem direito de voto dos trabalhos do comitê durante todos os debates. Artigo 12º. Até agora, do que a gente viu, Carlos, o que você achou que foi mais importante? Essa aí você acabou de ler aí agora há pouco,
Para a gente reler. Que tem que se esgotar todos os recursos internos, né? Não adianta você recorrer ao comitê sem antes esgotar os recursos internos do seu próprio país. Isso aí já foi, inclusive, questão de outras provas, em que o governo brasileiro não tomou as devidas providências necessárias para solucionar alguma questão ou demorou demasiadamente, né, a responder a determinadas situações por meio dos inquéritos policiais, que às vezes perduraram por muito tempo. Nesse caso, como há uma morosidade muito grande em solucionar algumas questões polêmicas, né, que interferem no âmbito humanitário, aí as pessoas, nesse caso, elas podem recorrer ao comitê para que ele tome uma providência e o país seja punido em relação a isso. Então tem que ficar atento à regra e à exceção, né? Não se aplicará se o procedimento de recurso ceder em prazos razoáveis. E você, Paulo, o que você acha que pode cair até agora? Tudo bem. Tá, eu achei interessante esse rol de direitos civis aqui. Muitas vezes a gente procura a Constituição, no artigo 5º, lá, deu um rol mais genérico sobre direitos. Tá? E no artigo 5º aqui também, fala sobre direitos civis. E tem bastante, né? Alguns são iguais da Constituição, outro não. Mas dá para confundir, colocar algum que é da Constituição aqui. Sim. Achei mais interessante é que essa lei ela é a mais abrangente possível, pelo que eu entendi. E nunca tem a parte sexual nela. Eles deixaram de fora, né? Então não cabe a gente incluir. Qual que é o artigo que a gente está? Me parece, Marcelo, que o STF fez uma analogia aí da questão de homofobia ao racismo, né? Fez. Foi isso? Fez. Hoje você Então, tem o racismo social, que é considerado, né? Então, ele chamou essa aplicação desses dispositivos aí para a homofobia. O que, salvo engano, ele disse é que você ter preconceito contra o homossexual é uma forma de racismo, um racismo social. Então, tinha que aplicar a mesma regra. E baseou em alguns princípios. Eu não sei falar exatamente, porque faz tempo que eu não li sobre isso, mas teve sim. Isso existiu. Qual que é o artigo que a gente parou? Parando no artigo... Vai para o artigo 12 agora. 12. Depois que o comitê obtiver a consulta as informações que julgar necessária, o presidente nomeará uma comissão de conciliação ad hoc, doravante denominada comissão, composta de 5 pessoas, que poderão ser ou não membros do comitê. O comitê são 18, para 4 anos, sendo que na primeira vez vai metade, 9, sair em 2 anos. Agora aqui são 5. Os membros serão nomeados com consentimento pleno e unânime das partes na controvérsia, e a comissão fará seus bons ofícios à disposição do Estado presente, com o objetivo para chegar a uma solução amigável da questão, baseada no respeito à presente convenção. Se os Estados partes na controvérsia não chegarem ao entendimento em relação a toda ou parte da composição da comissão num prazo de 3 meses os membros da comissão que não tiverem o assentimento do Estado parte na controvérsia serão eleitos por escrutínio secreto entre os membros de 2/3 dos membros do comitê. Os membros da comissão atuarão a título individual, não deverão ser nacionais de um Estado parte na controvérsia, nem de um Estado que não seja parte da presente convenção. A comissão elegerá seu presidente e adotará seu regimento interno. A comissão reunir-se-á normalmente na sede das Nações Unidas, em qualquer outro lugar apropriado a comissão determinar. O secretariado, previsto no parágrafo 3º do artigo 10º, prestará igualmente seus serviços à comissão, cada vez que a
vice-versa entre as partes poder provocar sua formação. Todas as despesas de membros da comissão serão divididos igualmente entre os Estados partes na convenção baseada num cálculo estimativo feito pelo secretário-geral. O secretário-geral fica autorizado a pagar, se for necessário, as despesas dos membros da comissão antes que o reembolso seja efetuado pelos Estados partes na controvérsia, de conformidade com o parágrafo 6º do presente artigo. As informações obtidas e confrontadas pelo comitê serão postas à disposição da comissão e a comissão poderá solicitar aos estados interessados se CD lhe forneça qualquer informação complementar pertinente. Artigo 13. Após haver estudado a questão sobre todos os aspectos, a comissão preparará e submeterá ao presidente do comitê um relatório que com as conclusões sobre todas as questões de fatos relativas às controvérsias entre as partes e as recomendações que julgar oportuno a fim de chegar a uma solução amistosa da controvérsia. O presidente do comitê transmitirá o relatório da comissão a cada um dos estados partes da controvérsia. Os referidos estados comunicarão aos presidentes da comissão, num prazo de 3 meses, se aceitarem ou não as recomendações contidas no relatório da comissão. Expirado o prazo previsto no parágrafo 2º do presente artigo, o presidente do comitê comunicará o relatório da comissão e as declarações do Estado parte interessada aos outros Estados partes na comissão. Artigo 14. Todo o Estado poderá declarar em qualquer momento que reconheça a competência do comitê para receber e examinar comunicações de indivíduos sob sua jurisdição que se considerem vítima de uma violação pelo referido Estado parte de qualquer de seus direitos enunciados na presente convenção. O comitê não receberá qualquer comunicação de Estado parte que não houver feito da declaração. Parágrafo 2. Qualquer Estado parte que fizer uma declaração de conformidade com o parágrafo do presente artigo poderá criar ou designar um órgão dentro de sua ordem jurídica nacional que terá competência para receber e examinar as petições de pessoas ou grupo de pessoas sob sua jurisdição que alegarem que ser vítimas de uma violação de qualquer um dos direitos enunciados na presente convenção e que esgotarem os outros recursos locais disponíveis. A declaração feita de conformidade com o parágrafo 1º do presente artigo e o nome de qualquer órgão criado ou designado pelo Estado parte interessado constante o parágrafo 2º do presente artigo será depositado pelo Estado parte interessado junto ao secretário-geral das Nações Unidas, que remeterá cópia aos outros Estados partes. A declaração poderá ser retirada de qualquer momento mediante notificação ao secretário-geral, mas esta retirada não prejudicará as comunicações que já estiveram sendo estudadas pelo comitê. O órgão criado ou designado de conformidade com o parágrafo 2º do presente artigo deverá manter um registro de petições e cópias autenticadas do registro, serão depositadas anualmente por canais apropriados junto ao secretário-geral das Nações Unidas, no entendimento que o conteúdo dessa cópia não será divulgado ao público. Se não obtiver repartição satisfatória do órgão criado ou designado de conformidade com os parágrafos 2 do presente artigo, o peticionário terá o direito de levar a questão ao comitê dentro de 6 meses. O comitê levará, a título confidencial, qualquer comunicação que lhe tenha sido endereçada ao conhecimento do Estado parte que pretensialmente houver violado qualquer das disposições dessa convenção, mas a identidade da pessoa ou dos grupos de pessoas não poderá ser revelada sem o consentimento expresso da referida pessoa ou grupo de pessoas. O comitê não receberá comunicações anônimas. Ó, que importante. O comitê não receberá comunicações anônimas. Nos 3 meses seguintes, o referido Estado submeterá por escrito ao comitê as explicações ou recomendações que esclarecerem a questão e indicará as medidas corretivas que, por acaso, houver sido adotado. O comitê examinará as comunicações à luz de todas as informações que forem submetidas pelo Estado parte interessado e pelo peticionário. O comitê só examinará uma comunicação de peticionário após ter assegurado que esse esgotou todos os recursos internos disponíveis. Entretanto, essa regra não se aplica aos processos de recursos excederem prazos razoáveis. O comitê remeterá sua sugestão e recomendações eventuais ao Estado parte interessado e ao peticionário. O comitê incluirá em seu relatório anual um resumo dessas comunicações que forem necessárias, um resumo das explicações e declarações dos Estados partes interessados, assim como suas próprias sugestões e recomendações.
O comitê somente terá competência para o exercício das funções previstas nesse artigo se pelo menos 10 Estados-partes, nessa convenção estiverem obrigados por declaração feita de conformidade com o parágrafo desse artigo. Artigo 15. Enquanto não forem atingidos os objetivos da Resolução 1514, da Assembleia Geral de 14 de dezembro de 60, relativa à declaração sobre a concessão de independência dos países e povos coloniais, as disposições da presente convenção não restringirão de maneira alguma o direito de petição concedido aos povos por outros instrumentos internacionais ou pela Organização das Nações Unidas e suas agências especiais. O comitê constituído de conformidade com o parágrafo 1º do artigo 8º dessa convenção receberá cópia da petição proveniente dos órgãos das Nações Unidas que se encarregarem de questões diretamente relacionadas com os princípios e objetivos da presente convenção, expressará sua opinião e formulará recomendações sobre petições recebidas quando examinar as petições recebidas dos habitantes do território sobre tutela ou não autônomo ou de qualquer outro território a que se aplicar a Resolução 1514 da Assembleia Geral relacionada à questão tratadas pela presente convenção e que forem submetidas a esse órgão. O comitê receberá dos órgãos competentes da Organização das Nações Unidas cópia do relatório sobre medida de ordem legislativa, judiciária, administrativa ou outra diretamente relacionada com os princípios e objetivos da presente convenção que as potências administradoras tiverem aplicado no território mencionado na alínea A do presente parágrafo e expressará sua opinião e fará recomendações a esse órgão. O comitê incluirá em seu relatório à Assembleia um resumo de petições e relatórios que houver recebido de Organização das Nações Unidas e as opiniões e recomendações que houverem proferido sobre tais petições e relatórios. O comitê solicitará ao secretário-geral das Nações Unidas qualquer informação relacionada com objetivos da presente convenção que este dispuser sobre o território mencionado no parágrafo 2º-A do presente artigo, artigo 16. As disposições dessa convenção relativa à solução de controvérsia ou queixa serão aplicadas sem prejuízo de outros processos para a solução de controvérsias e queixas no campo da discriminação prevista no instrumento constitutivo da Nação Unida e suas agências especializadas, e não excluirá a possibilidade dos Estados-partes recomendarem aos outros processos para a solução de uma controvérsia em conformidade com os acordos internacionais ou especiais que os ligarem. Terceira parte, artigo 17. A presente convenção ficará aberta à assinatura de todos os Estados-membros da Organização das Nações Unidas ou membro de qualquer uma de suas agências especializadas, de qualquer Estado-parte no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, assim como de qualquer Estado convidado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas a tornar-se parte no presente convenção. A presente convenção ficará sujeita à ratificação e os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao secretário-geral da Nação Unida. Artigo 18. A presente convenção ficará aberta à adesão de qualquer Estado mencionado no parágrafo 1º do artigo 17. A adesão será efetuada pelo depósito do instrumento de adesão junto ao secretário-geral das Nações Unidas. Tem que ser junto ao secretário-geral das Nações Unidas. Artigo 19. Essa convenção entrará em vigor no 30º dia após a data do depósito junto ao secretário-geral das Nações Unidas do 27º instrumento de ratificação ou adesão. Tem que ter 27 países aderindo e só após o 27º que essa convenção entre em vigor, 30 dias depois. Para cada Estado que ratificar a presente convenção, ou a ele aderir após o depósito do 27º instrumento de ratificação ou adesão dessa convenção, entrará em vigor no 30º dia após o depósito de seu instrumento de ratificação ou adesão. 20. O secretário-geral das Nações Unidas receberá e enviará a todos os Estados que forem ou vierem a tornar-se parte dessa convenção a reserva feita pelo Estado no momento da ratificação ou adesão. Qualquer Estado que objetar a essa reserva deverá notificar ao secretário-geral dentro de 90 dias da data da referida comunicação que não aceitar.
90 dias. Não será permitida uma reserva incompatível com o objeto e escopo dessa convenção, nem uma reserva cujo efeito seria de impedir o funcionamento de qualquer órgão previsto nessa convenção. Uma reserva será considerada incompatível ou impeditiva se a ela objetarem ao menos 2/3 do Estado parte dessa convenção. As reservas poderão ser retiradas a qualquer momento por uma notificação endereçada com esse objetivo ao secretário-geral. Tal notificação surgirá efeito na data de seu recebimento. 21. Qualquer Estado parte pode denunciar essa convenção mediante notificação estrita, endereçada ao secretário-geral das Organizações das Nações Unidas. A denúncia surtirá efeito 1 ano após a data de recebimento da notificação pelo secretário-geral. Então, um país quer sair dessa convenção, ele pode denunciar ela, mas isso vai surtir efeito após 1 ano a data de recebimento. 21. Qualquer controvérsia entre 2 ou mais Estados partes relativa à interpretação ou aplicação dessa convenção que não for resolvida por negociações ou pelos processos previstos expressamente nessa convenção, será o pedido de qualquer das partes da controvérsia, submetido à decisão da Corte Internacional de Justiça, a não ser que os litigantes concordem em outro meio de solução. Artigo 22. Qualquer controvérsia entre 2 ou mais Estados partes relativa à interpretação ou aplicação dessa convenção, que não for resolvida por negociação ou processo previsto expressamente nessa convenção, será, a pedido de qualquer das partes na controvérsia, submetida à decisão da Corte Internacional de Justiça, a não ser que os litigantes concordem em outro meio de solução. 23. Qualquer Estado parte poderá formular a qualquer momento um pedido de revisão da presente convenção, mediante notificação escrita endereçada ao secretário-geral das Nações Unidas. A Assembleia Geral decidirá a respeito das medidas a serem tomadas, caso for necessária, sobre pedido. Artigo 24. O secretário-geral das Organizações das Nações Unidas comunicará a todos os Estados mencionados no parágrafo 1º do artigo 17 dessa convenção a assinatura e os depósitos de instrumento de ratificação e de adesão de conformidade com o artigo 17 e 18, a data em que a presente convenção entrar em vigor, de conformidade com o artigo 19, as comunicações e declarações recebidas, de conformidade com o artigo 14, 20 e 23, as denúncias feitas, de conformidade com o artigo 21, artigo 25, esta convenção, cujo texto em chinês, espanhol, inglês e russo são igualmente autênticos, será depositada nos arquivos das Nações Unidas. O secretário-geral das Nações Unidas enviará cópia autenticada dessa convenção a todos os Estados pertencentes a qualquer uma das categorias mencionadas no parágrafo 1º do artigo 17. Em fé dos abaixo assinados, devidamente autorizados por seus governos, assinaram a presente convenção, que foi aberta a assinatura em Nova York em 7 de março de 66. Que encerramos. Eu também gostaria, antes de passar para o Carlos e para o Paulo, de falar uma curiosidade. Eu não vi nenhum crime aqui, né? Ele fala que precisa ter a eliminação de toda forma de racismo, que seja em razão da raça, cor, etnia, etc. Mas ele não aplica crime. Ele fala que os estados têm que fazer. Então, eles vedam, né? Eles dizem que veda a discriminação racial, mas você não vê crime aqui. Isso é interessante, também pode ser uma resposta de prova. Eles podem colocar algum crime em espécie aqui. Eu não vi. Passar para o Carlos agora e depois para o Paulo, para eles falarem as considerações dele, e a gente encerra. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Eu não tenho nada mais a acrescentar. O Marcelo já falou tudo. Até o próximo vídeo aí. É isso aí. A leitura desse dispositivo aqui é muito importante. Vamos ver e rever esse vídeo aqui. A gente vai ainda discutir essas questões sobre a luz das decisões do STF e essa última do STJ, que decidiu que não haveria racismo reverso, né? Mas está gerando polêmica. O mundo jurídico está discutindo ainda sobre isso aí.
E, de acordo com essa leitura nossa aqui, a decisão do STJ está bem questionável, porque não pode falar em ausência e inexistência de racismo reverso, não.